Com você. Vocês enxergam a minha tela? Sim. Ótimo. Só que Então vamos lá. ela não tá em modo tela cheia, né? É assim Isso, mesmo. assim mesmo, Tá porque bom. senão eu me perco de Tá, vocês, tá tá bom. bom? Tá Mas certo. isso, dessa forma, não atrapalha, não, né? Não, não. Pode ficar à Tá vontade. ótimo. Uhum. Então hoje a gente vai falar rapidinho sobre. A gente tem muito pouco tempo, né? A gente vai fazer algumas reflexões sobre a comunicação intuitiva entre espécies. Meu nome é Valéria, eu sou comunicadora intuitiva entre espécies já há alguns anos. E posso dizer para vocês que quando aprendi a me comunicar com os não-humanos, essa foi uma grande reviravolta na minha vida. Eu passei a enxergar a vida e os nossos irmãos animais com outros olhos, né? E a minha vida realmente mudou bastante. E essa é a minha intenção. Toda vez que eu dou um curso, toda vez que eu tenho um aluno, que a vida deles também se transforme. Eu acho que quando a gente consegue transformar a nossa visão sobre os não-humanos, de alguma forma a gente está tornando esse mundo melhor para eles e para nós mesmos, né? Profissionalmente, eu sou tradutora, né? Mas desde muito pequena sempre amei os animais e em um determinado momento da minha vida isso se fez presente. E eu fiz vários cursos de comunicação aqui no Brasil, fora do Brasil, e acho que nenhum deles foi tão efetivo quanto a minha vontade, o meu desejo realmente de colocar isso em prática. Então é o que eu digo para os meus alunos, né? A gente está dando um curso, quando eu dou um curso, eu estou ensinando técnicas, eu estou orientando a fazer coisas, mas chega um determinado momento que é um momento daquele aluno derrubar tudo aquilo que eu ensinei, tudo aquilo que eu demonstrei e criar o seu próprio caminho, né? A gente ensina as técnicas dentro de um curso, mas não há nada que se compare em ir para um parque, para o mar e para uma floresta, para um local onde você possa se conectar com a natureza e realmente parar, silenciar o teu coração e estar aberto para ouvir os nossos irmãos. Essa é a verdadeira prática, essa é a verdadeira conquista, né? E, e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como isso funciona. Antes de eu começar, eu queria que vocês pensassem por alguns instantes, assim, qual é o lugar de vocês no mundo? O que vocês têm feito nesse planeta? O que vocês têm feito de benéfico ou de maléfico para o mundo? Como que vocês têm agido em relação aos animais? O que vocês têm feito? O que vocês têm deixado de fazer? O que vocês gostariam de fazer e não fazem? Assim, como é que você está ocupando esse mundo? Essa é uma pergunta bem profunda, assim, a gente poderia passar horas meditando sobre isso, né? Mas rapidinho, agora pensa, qual é o teu lugar no mundo? Como é que você está ocupando o teu espaço? O que que você está fazendo de importante? Como é que você está prejudicando os nossos irmãos animais? Depois que você pensasse um pouquinho nisso, eu queria que você tentasse se responder assim, como que você vê os não-humanos? Como eles participam da tua vida? Você tem um cachorrinho, um gatinho na tua casa que você ama, que você faz de tudo, mas ainda no teu prato você tem a carne de boi, a carne de porco, a carne de galinha. Como é que você vê os não-humanos, né? Você enxerga só aquele cachorrinho que você tem, seu companheiro que faz parte da tua vida, mas e o resto?
E aquela formiguinha que invade a tua cozinha e você vai lá e joga um monte de SBP nela. Como é que você vê os animais não humanos? A gente tem essa tendência, assim, de olhar para os animais, para aquele que a gente tem perto da gente, mas o resto e os outros? Você é uma pessoa que frequenta zoológicos, circos com animais? Você acha que os animais na Terra estão à sua disposição? Eles estão aqui para nos servir? Como que você lida com isso? Essas reflexões são muito importantes, porque quando você vai desenvolver a prática de comunicação intuitiva entre espécies, você necessariamente precisa se colocar em posição de igualdade e entender que os animais, eles estão aqui na Terra, aqui no planeta Terra, com um propósito. A gente pode olhar para aquele burrinho que está carregando a carroça, para um animal guia, para aquele que trabalha na polícia, para aquele que trabalha com os bombeiros, e achar que essa é a única função, né? Nos servir. Mas será que é só isso? Então, assim, como é que você está vendo esses nossos irmãos? E eu sempre penso bastante Eu pensei bastante, né, antes de falar sobre o animal no prato, mas eu acho que essa é uma posição que tem que ser tomada daqui para frente por todos nós, né? Assim, pensar no teu alimento, respeitar o animal, afastar o alimento animal da tua vida. Eu acho que isso é extremamente importante e é algo que deve ser feito, porque você não pode amar um animal e comer o outro. Então, assim, é sobre essa visão que eu quero que vocês pensem que a minha presença aqui hoje faça com que vocês enxerguem os não humanos como algo mais próximo de nós, algo mais igual a nós, algo que merece o nosso respeito, como nós respeitamos os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos professores. Eles devem ser respeitados da mesma forma. Então, se eu conseguir hoje plantar essa sementinha, eu acho que, nossa, já valeu, estarmos juntos aqui hoje e pensarmos sobre comunicação. Os animais são seres sencientes, eles têm dor, eles têm desejos, eles pensam, eles reagem a estímulos, eles reagem a sentimentos e, principalmente, eles conseguem ler todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos. Tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós desejamos a eles, eles realmente sentem, eles não precisam da nossa linguagem verbal, eles não precisam que nós falemos para eles o que eles têm que fazer. Na verdade, é só você pensar naquilo que você quer que ele faça, naquilo que você deseja, e ele já está te entendendo. Muitas vezes, alguns adestradores vêm conversar com a gente, né, comigo, e falam: Poxa, às vezes eu tento adestrar, né? É tão ruim essa palavra, eu tento adestrar aquele animal e parece que ele não me entende. E aí eu digo para ele: Poxa, mas você está alinhando, né, as tuas ações aos teus pensamentos? Porque não adianta você realizar uma ação com aquele não humano e pensar em outra coisa. Então, eu vou realizar uma ação para que ele reaja a este determinado estímulo. Mas eu estou pensando assim: ah, não adianta, ele é um cachorrinho tão difícil, ele é muito mimado, não vai dar certo. Mas ele está lendo o teu pensamento, né?
Então, assim, muitos adestradores dizem que conseguiram melhorar muito o trabalho deles, né? Alinhando o pensamento e ação. Então, você não quer mais que o seu cachorrinho faça xixi por toda a casa, porque ele é um menininho, ele é criança, ele ainda não aprendeu, você não quer. E aí você vai lá, você grita, você ensina, você faz, você coloca pipi dog, você faz isso, isso, aquilo, mas só que você está pensando, ah, será que vai dar certo? Será que ele vai entender um dia? Será que eu vou ter paciência para continuar ensinando? Veja, ele está lendo a tua mente, ele está lendo os teus pensamentos. Então, é muito importante que quando nós estejamos diante dos não-humanos, que nós sejamos transparentes, porque não adianta. A gente consegue enganar os humanos que estão à nossa volta, mas eles a gente não consegue. Acho que eu até falei demais, né? Que a gente estava pensando como é que você vê os animais não humanos. E aí eu falei que eles são seres sencientes. E aí eu trago para vocês, eu não sei se vocês já conhecem essa pesquisa, provavelmente o João já conheça. É de uma universidade nos Estados Unidos. Essa pesquisa foi feita nos anos 70, quando tinha aquela discussão toda entre será que os animais são seres sencientes? Será que eles sentem? Como é que é isso? E aí resolveram fazer uma pesquisa com os animais, com os elefantes desse zoológico. Então eles afastaram os elefantes do recinto e colocaram espelhos, espelhos altíssimos, mais altos que eles, que os próprios animais. E desenharam um X na testa de cada um deles. E eles até comentam que durante o desenho eles foram tentando assim dar uma comidinha que eles gostavam para que eles não percebessem isso. E depois de algum tempo, eles trouxeram os elefantes de volta para o recinto e começaram a observar. E os elefantes olharam, né, no espelho, acharam aquilo muito estranho a princípio, mas logo se percebeu que eles se reconheceram. O espelho não foi nada de estranho para eles. Eles olhavam no espelho como se realmente se reconhecessem. E depois de algum tempo, todos eles, cada um deles, acho que eram 3 ou 4 elefantes, eles com a tromba tentaram apagar o que foi desenhado na testa, né? Então, assim, eles não só se perceberam diante do espelho, mas eles também tentaram tirar aquilo que eles viram que estava de diferente, que não era deles. E a partir daí começou um trabalho muito, muito sério sobre a ciência dos não humanos, né? Eles são sencientes ou não? Nós viemos desde de Aristóteles, né? A gente vem com essa ideia de que os não humanos eles estão aqui para atender às nossas necessidades. Eles estão aqui para atender às necessidades vitais das outras espécies. E depois vem a teoria do especismo com Peter Singer, que ele diz que há uma superioridade humana, que nós estamos acima de todos os outros animais. E existem outros filósofos, depois de Aristóteles, que diziam que os animais eles agiam mecanicamente, que eles não pensavam, né? E então a gente vem com essa ideia de que nós somos superiores a eles. A própria religião, ela nos traz isso. Muitas religiões, eu não vou entrar nesse aspecto agora, mas assim, que existe uma diferença, que existe uma classificação, né? E nós crescemos com essas ideias de que estamos no topo, de que somos os melhores e que eles estão abaixo de nós. Mas se a gente pensar
todos os animais não humanos que existem no planeta Terra, a gente vai perceber que eles mudam em características. Assim, nós temos a nossa linguagem verbal, nós falamos, nós andamos com duas pernas, nós ficamos em pé. Mas eu estava me lembrando no início aqui, vendo os elefantes, né? O que os elefantes fazem que nós não conseguimos fazer? São tantas coisas. Eles conseguem, pelas patas, ouvir vozes e mensagens de outros elefantes a quilômetros e quilômetros de distância. Nós não conseguimos fazer isso. Eles conseguem. Se nós pensarmos em outras espécies, nós vamos notar que eles conseguem muitas coisas que nós não conseguimos. Então, a única diferença está nessas características de realização, na verdade. As pássaros voam. Olha que coisa maravilhosa. Nós não voamos, a gente não consegue. Então, assim, cada ser ele está aqui na Terra para realizar algo próprio, particular e maior que ele. Ele está aqui para seguir um caminho, uma jornada espiritual também. Então, aprender a olhar para os não humanos e valorizar cada característica e sentir que, às vezes, nós estamos até abaixo deles, né, por não conseguirmos fazer determinadas coisas que eles conseguem. Por que todo esse introito, né? Porque se você vai aprender a comunicação intuitiva entre espécies, carregando com você essas crenças ainda, você não vai conseguir se comunicar com eles. A comunicação, ela exige muita humildade, muita atenção e muita equalidade, na verdade. A comunicação, ela não é algo novo. Os indígenas, eles já se comunicavam com os animais, eles se comunicam hoje. Se a gente lê alguns estudos sobre os indígenas, a gente vai perceber que a relação deles com os animais e com a natureza é muito próxima, é muito íntima, é muito diferente da nossa. E eu gosto sempre de citar um exemplo do nosso querido Francisco de Assis, né? Essa pregação aos pássaros eu tirei do livro sobre a vida dele. Eu não me lembro o nome, eu posso passar depois para vocês. Mas tem esse pedacinho que eu acho lindo, né? E mostra como ele já conversava, como ele já ouvia os animais não humanos. Então, esse trecho diz assim: chegando a Betânia, o bem-aventurado Francisco aproximou-se de um pequeno bosque, onde estavam reunidos pássaros de toda espécie e em grandes bandos. Correu em direção a eles e saudou-os como se fossem dotados de razão. Pararam todos para olhá-lo e, agitando-se com alegria, estendiam os pescoços, batiam as asas, abriam os bicos e tocavam seu hábito, olhando-o de modo extraordinário. E todas essas coisas viam seus companheiros, que o esperavam na estrada. E assim, Francisco de Assis pregou aos pássaros. É lindo isso, né? E a gente pode ter outras passagens assim que mostra essa relação, como se realmente ele estivesse ouvindo os animais não humanos, e eu acredito que ele realmente estava. E só para a gente complementar isso, a gente tem que pensar que somos todos feitos da mesma matéria, né? Nós temos átomos que formam moléculas que se juntam para formar seres mais ou menos complexos, mas assim, não existem átomos diferentes para nós e para eles. Nós temos todos a mesma energia, nós temos todos a mesma formação.
Então, assim, se você quer aprender a se comunicar com um não humano, se você, a partir de hoje, a minha aula te traga esse desejo, né? A primeira coisa é entender que somos iguais. Eu trato todos os não humanos que estão na minha vida, fora da minha vida, como se fossem iguais realmente a mim. Ai, Valéria, como é que eu faço para conversar com um animal não humano? Né? Como é que isso funciona? Isso é um dom? Isso é uma psicografia? Né? Muita gente me procura, às vezes, você pode fazer psicografia com o meu canal? Não posso, não sei fazer isso. Né? A comunicação intuitiva entre espécies, ela é realmente uma conversa, como eu estou conversando aqui com vocês. A gente se prepara relembrando algumas coisas que nós esquecemos aí durante o nosso caminho, aprendendo algumas técnicas básicas e conversando com eles. Todos, absolutamente todos nós temos essa capacidade, todos nós podemos fazer isso, todos nós em algum momento já fizemos isso, provavelmente quando éramos crianças, quando éramos pequenos. Eu vivia falando para os meus pais, olha, mas a Lulu, ela me disse tal coisa. E ela me dizia mesmo. E meus pais, tá bom, tá. Não fala isso para ninguém, tá? Não vai falar isso para os outros, porque podem achar estranho. E aí os nossos pais vão cortando essa nossa habilidade, podando com aquelas crenças de que, assim, imagina, isso não pode acontecer. Isso não acontece, isso é imaginação da criança. Mas vocês já devem ter ouvido várias vezes crianças falando: eu falei com ele me disse isso, eu vi isso, eu conversei assim. Se isso acontecer com os filhos, com os netos de vocês, tenham muita atenção, muito respeito, né? Porque provavelmente ele realmente está ouvindo o que aquele animal tem para dizer. E os animais, eles gostam muito quando nós nos sentamos para conversar com eles e eles percebem que a gente está mudando o nosso caminho, a nossa posição, e isso é muito importante para eles, né? Então, basicamente, são três coisas que a gente precisa para realizar uma comunicação intuitiva entre espécies. A primeira é parar para você poder silenciar. Então, assim, a primeira linguagem utilizada na comunicação é o silêncio. Você tem que tentar controlar a tua mente. Você tem que tentar controlar os teus pensamentos, para que você possa realmente ouvir o outro. Isso não só para um não humano, né? A gente costuma ir com a cabeça a mil, com mil coisas, e às vezes vai tentar uma comunicação com as pessoas que amamos, com os nossos vizinhos, nossos amigos, e a gente nem está preparado para ouvir, porque a gente está tão ocupado com tudo aquilo que a gente pensa que fica difícil estabelecer uma comunicação. Então, assim, conversar com outra espécie exige esse silêncio, exige a construção desse silêncio. Não há uma outra forma. O que a gente indica para os nossos alunos é que eles pratiquem muito, comecem a praticar a meditação. Então, assim, eu digo para os meus alunos que meditem sempre, todos os dias, todo tempo, porque quando você vai parar para conversar com um não humano, você já está preparado para construir aquele espaço de silêncio para que você possa realmente ouvi-lo, para que você possa realmente se fazer ouvir. Então, nas nossas práticas, a gente medita bastante, para que a gente possa aprender a silenciar. Essa é a primeira linguagem, né, tá, que a gente precisa aprender. A segunda é a linguagem da telepatia.
Nossa, Valéria, mas você está falando tudo tão abstrato. A comunicação intuitiva entre espécies é uma abstração, sim. A gente não tem nenhuma comprovação científica, a gente tem aquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente faz no dia a dia. Há uma universidade no Canadá que eles fazem um trabalho muito sério sobre comunicação intuitiva entre espécies. E eles têm papers, eles têm trabalhos assim maravilhosos. E eles trabalham muito com técnicas de telepatia. Se vocês quiserem, depois eu coloco. A única coisa é que tem que saber falar inglês, né? Porque todos os estudos estão em língua inglesa. Mas, assim, eu acho muito bacana que exista uma universidade tão séria, tão conceituada, com essa matéria, falando sobre técnicas de comunicação entre espécies. E, e eles falam também bastante sobre meditação e sobre telepatia. Tem estudos muito bacanas lá sobre telepatia. E o que é telepatia? É você passar ao outro sem usar a tua linguagem verbal, né? Simplesmente por mente, mente e mente, por pensamento, aquilo que você quer dizer ao outro. A telepatia, ela não considera distâncias. Você pode usar, você pode falar com um animal do outro lado do planeta, você pode falar com outra pessoa do outro lado do planeta, e é a linguagem utilizada entre os animais, né? Os elefantes, eles sabem onde tem água, não simplesmente por rotina ou por algo que eles receberam do consciente coletivo, por exemplo. Não, porque eles se comunicam, os grupos, as manadas, elas se comunicam entre si. É por isso que a gente vê, às vezes, aquelas filmagens, né, de várias manadas de elefantes ao lado de um lago, do mesmo lago. Como é que eles chegaram até lá? Porque eles se comunicam telepaticamente entre si. E aí você diz assim, nossa, mas isso é uma loucura, né? Não. A gente fala isso para os nossos alunos e todo mundo fica meio espantado olhando para a gente. Quando a gente começa a praticar os exercícios de telepatia, que a gente pratica vários durante o curso, as pessoas ficam espantadas, porque elas conseguem realmente se comunicar telepaticamente um com o outro e de forma muito natural e muito rápido. Sim. Às vezes, em dois, três exercícios, as pessoas já estão se comunicando. Então a gente vai fazendo exercícios assim, olha, eu quero que você transmita, a gente geralmente separa em grupos, né? Eu quero que você transmita uma cor, eu quero que você transmita um sentimento, eu quero que você transmita uma forma, e a gente vai praticando assim, e ao final de três ou quatro práticas, as pessoas estão se comunicando telepaticamente. Eu acho que o Ivan está por aqui, o Ivan foi meu aluno, ele pode dizer até isso para vocês, né? Que eu não estou falando nada Oi, de gente, tão qualquer hora absurdo. vou deixar a Valéria Tá, falar. Ivan? Valéria, depois eu falo no final. É. Então, assim, é incrível, as pessoas ficam emocionadas às vezes, assim, nossa, como é que eu consegui isso? Você está simplesmente colocando em prática algo que você já sabe fazer. Então, isso é bem bacana. Uma outra linguagem que a gente vai explorando e praticando bastante durante nossos cursos é a linguagem da intuição. Todos nós somos intuitivos e costumamos não ouvir a nossa intuição, né? Somos teimosos, não ouvimos a nossa intuição. E aí no nosso curso a gente fala: olha, você tem que ouvir a sua intuição. E a gente também vai para várias práticas, a gente pratica muito isso, a gente ensina as pessoas a se abrirem para a intuição que acontece com a gente todo o tempo. E às vezes eu costumo dizer que você está lá sentado assistindo televisão, é, já tudo certinho, já está de pijama, já tô, tá tudo certo ali, e de repente vem assim na sua cabeça: nossa, a água do meu cachorro.
E aí você vai lá no potinho dele e realmente estava vazio, você esqueceu de colocar água. Veja, de alguma forma você intuiu, ou de alguma forma ele fez com que essa intuição fosse gerada, dizendo para você, olha, preciso de água, né? Você esqueceu, olha aqui, preciso beber água, não tenho condição de ir lá e abrir a torneira ainda. Então, assim, ouvir a nossa intuição é parte integrante dessa prática de comunicação. E a última linguagem é a linguagem do amor, né? Não tem outra forma. Você tem que amar muito esses seres. Você tem que se abrir em amor e compreensão. E você tem que se abrir ao novo para que você possa realmente utilizar a comunicação intuitiva entre espécies. As pessoas nos procuram, as pessoas me procuram por diferentes razões, por dificuldade de relacionamento, às vezes eu não consigo me relacionar direito com esse ser, o que está acontecendo, como é que eu posso agir, o que eu tenho que melhorar, é porque as coisas não estão dando certo. As pessoas procuram muito a gente em casos de doenças. Às vezes, os animaizinhos estão passando por momentos difíceis de saúde e os veterinários não estão conseguindo encontrar o motivo, a razão. Já fizeram exames, fizeram mil coisas e não conseguem. Aí a gente entra para conversar com esses seres, saber o que está acontecendo, para que eles nos expliquem, né, onde dói, onde está essa fragilidade, o que tá acontecendo. Animaizinhos que às vezes precisam ser eutanasiados, né? Que estão no limite da vida, assim, e os humanos não sabem o que fazer. Será que eu realizo a eutanásia? Será que não? A gente vai até eles, a gente conversa, a gente tenta entender o que está acontecendo, o que ele quer, ele aceita essa eutanásia, ele gostaria de ficar aqui até o fim, como é que anda esse sofrimento, o que pode ser feito para ser, para que ele tenha uma qualidade de vida, para que esse sofrimento seja amenizado. E são, assim, milhares de razões, né? Chegou um bebê novo na casa e o cachorro tá com ciúme, não tá agindo bem, a gente vai até lá e tenta entender o que está acontecendo. Por que esse ciúme? O que você precisa? E a gente vai, assim, conversando e tentando entender os motivos, as razões e as coisas que eles querem, na verdade, né? E, num segundo momento, nós também conversamos com os animais que partiram. Então, eu costumo dividir, né, os meus ensinamentos, o meu curso em duas partes. Primeiro, a gente pratica com os animais que estão aqui, e depois de muita prática, a gente começa a conversar com os animais que já foram embora, que já partiram. Muitas pessoas, assim, a grande parte das comunicações que a gente faz é de animaizinhos que já partiram. As pessoas querem saber como eles estão, as pessoas querem entender o motivo da partida, as pessoas querem entender sobre culpa que elas carregam. Eu não fiz isso, eu deveria ter feito, e essas comunicações costumam ser muito, muito lindas e trazer um grande alívio para os seres humanos, né? Para os humanos que ainda continuam aqui. Como é que a gente sente quando a gente entra? Então, assim, um comunicador, ele vai se preparar, ele vai criar esse espaço de silêncio através da meditação. Ele geralmente tem, a gente geralmente faz essas comunicações à distância. Eu, particularmente, eu não faço muitas comunicações ali,
on-site, né, com o animal ali do meu lado. Eu faço muita comunicação à distância porque as pessoas acabam te procurando de vários lugares, assim. Aí a gente pede 2 ou 3 fotos, assim como a gente está vendo essa, para que a gente possa olhar nos olhos desse animal. Então a gente olha para as fotografias, a gente lê as perguntas que as pessoas querem fazer, as dificuldades que eles estão passando, e a gente cria o nosso momento de silêncio. Estabelecido o momento de silêncio, a gente usa as técnicas de comunicação, pede permissão para conversar e começamos a nossa conversa normalmente, né? Você pode ter vários modelos de comunicação. Você pode ser uma pessoa que você pode ser mais intuitivo durante a comunicação, você sabe aquilo que o animal sente sem ele dizer, sem ele falar para você, mas de alguma forma você sabe, você está utilizando sua intuição. Você pode ser um comunicador mais visual, você pode enxergar as imagens que ele te projeta, né? Então você pergunta, onde dói? Onde está doendo? Né? E ele diz, às vezes ele diz para você, olha, dói aqui. Ele te mostra. Ou às vezes ele te projeta uma imagem de um, sei lá, de um pescoço. Às vezes você vê a imagem do pescoço. E aí você sabe que tá doendo ali. Então você pode ser mais visual, você pode ser auditivo, você pode realmente ouvir palavras, né, como se fosse uma conversa entre dois humanos. Basicamente é isso. Um comunicador, ele desenvolve ou ele tem uma propensão a ser mais visual ou mais auditivo ou mais intuitivo. Há comunicadores que sentem no próprio corpo aquilo que o animal quer dizer. Então, assim, onde está doendo? E aí você começa a sentir uma dor imensa no estômago, né, que você não tinha, que você não tem antes. Aí você já entende que é ali que acontece. Então, cada comunicador ele vai ter aí um modo de trabalho, de recepção dessas mensagens, dessas informações dependendo daquilo que ele tem mais facilidade ou daquilo que ele trabalhar bastante. Eu sou muito visual, as coisas acontecem para mim como um filme, assim. Eles vão me mostrando um filme, mas eu tento sempre desenvolver essas minhas outras habilidades, né? É, Eu acho que basicamente é isso, é dessa forma. Quando nós estamos junto deles, né? A gente sempre procura entender o ambiente, as pessoas que estão à volta, o que está acontecendo e tentar criar esse momento, esse espaço de silêncio para que você possa ter uma boa comunicação. Isso requer muita prática, muita dedicação. Muito amor realmente por eles. E acho que eu poderia falar das diversas comunicações assim que eu já fiz, né? Mas eu gostaria de falar para vocês hoje de uma comunicação que eu fiz com um cachorrinho, com um Yorkzinho, que estava muito doente. Ele tinha 16 anos, ele estava hospitalizado com problema renal. E a família chegou até mim porque estava desesperada, não sabia o que fazer e não aceitava aquela situação, não aceitava a situação de vê-lo ali sozinho dentro daquela caixinha no hospital. Isso é muito difícil, né, pra gente, porque a gente tem que se separar deles num momento tão, tão delicado, tão difícil. E eles não sabiam realmente o que fazer. E aí chegou para mim essa comunicação e eu fui até ele, conversei, nós conversamos bastante, ele era bem responsivo, assim, e ele me disse assim, olha, eu, eles sabem e eu sei que eu não tenho cura, eu já estou no limite da minha força física, né?
Ainda eu me lembro que ele falou, a minha velhinha, ele me mostrou uma vela assim, e falou, olha, ela já está apagando, a nossa vida é essa vela, né? Ela é acesa e depois aquela cera, a velhinha vai desgastando e um dia acaba. E eu sei que eu já estou bem no final, mas eu não gostaria de morrer aqui. Eu gostaria de morrer em casa com a minha família. E eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa. Eu vou viver mais alguns dias só em casa, mas eu quero morrer com eles. Eu não quero morrer aqui nesse lugar frio. E eu passei a comunicação para a família. A gente tem que passar a comunicação exatamente aquilo que você ouviu. Eu sempre oriento os meus alunos, aquilo que você ouviu, você é obrigado a passar para a família. E assim, o que foi mais incrível nessa história toda foi que assim que eles receberam a comunicação, depois que a gente faz a comunicação, a gente grava um áudio, ou a gente escreve toda a mensagem que eles nos deram para poder entregar isso para o humano. E assim que eles receberam a mensagem que eu escrevi, eu escrevo, eles foram imediatamente para o hospital, levaram o cachorrinho para casa e ele morreu depois de 3 dias em casa com a família como ele queria. E aquilo foi um alívio tão grande para a família, né, porque num momento de tanta dor e de indecisão, ele veio resolver, né? Ele resolveu o que ele queria, o que ele precisava, o que ele desejava. E, e foi incrível, é incrível quando você consegue ajudar de alguma forma esse animal, né? A família realmente foi até lá e buscou e levou e ficou junto e deu o amor que ele precisava. Então, isso para um comunicador é a maior realização, porque você faz uma comunicação e você não sabe se aqueles desejos, se aquelas necessidades realmente serão atendidas, e nesse caso foram, né? Então, isso, assim, para mim foi uma das comunicações mais importantes, mais bonitas que. E ele nunca sai da minha cabeça, assim. Eu sempre lembro dele, nossa, com tanto carinho. E vou citar uma outra, assim, que foi até engraçada, né? Que o cachorro estava engordando muito e ninguém sabia o que estava acontecendo, fazendo mil exames. E ele estava cada vez mais nervoso, e estava tudo bem, fazia exame, estava tudo bem, e ninguém sabia o que estava acontecendo, nem veterinário, nem família, nem nada. E aí a família chegou e falou: "Você pode conversar com ele?" "Posso conversar com ele." O nome dele era Luke, também não me esqueço. Aí ele falou assim pra mim: "Eu tô muito nervoso, muito chateado." Eu falei: "O que acontece? Por que que você tá nervoso? Por que você tá chateado?" Ele falou: porque as minhas coisas, os meus brinquedos, as minhas coisas, elas são todas jogadas embaixo do sofá. As pessoas tiram as coisas que eu gosto, as pessoas tiram os meus brinquedos, as pessoas tiram os meus ossinhos e eu não consigo entender por quê." E tá, assim, é isso que tá te causando dor? É isso que tá me causando dor. Eu tô muito chateado com tudo isso. Por mais que isso não faça sentido nenhum, você, como comunicador, é obrigado a transmitir aquilo que o animal te disse, que o animal não humano te disse. E aí eu passei isso para a família, e a família me disse: não, isso é impossível, porque nós damos todos os brinquedos, imagina, nós não tiramos nada disso, é impossível. E, assim, agradeço a tua comunicação, mas alguma coisa não está batendo. Aí eu voltei com ele, né? E falei: mas o que está acontecendo? E ele me falava isso: olha, eu estou muito chateada, as pessoas tiram as coisas de mim. E, tá bom. Ficou assim, ele não me explicou muito bem por quê, e nem a família. E depois de alguns meses, acho que 2 meses, a família ficou muito intrigada com a comunicação, e na época eles tinham uma colaboradora nova na casa,
que não gostava muito, né, de cachorros. Então, o que ela fazia? Para puni-lo, porque ele era muito sapeca, ela pegava todas as coisas dele e jogava para debaixo do sofá. E como as pessoas trabalhavam o dia inteiro, não sabia que isso estava acontecendo. As pessoas até achavam que ele que brincando parava lá embaixo. E antes de ir embora, ela tirava todas as coisas do sofá. Então, assim, o cachorrinho que gostava, que mais gostava na vida, um bebê, de brincar com as coisinhas dele, era maltratado por essa moça. E eles pegaram isso numa filmagem, numa câmera. Eles colocaram câmeras em casa e pegaram a atitude da moça, né? Então, aquilo que às vezes não parece ter muito sentido numa primeira comunicação, numa comunicação, depois acaba fazendo todo sentido na vida deles e para a família. Então, assim, o nosso trabalho é basicamente esse, é de conversar com eles e não existem conversas melhores, assim, conversas mais gostosas, mais lindas, porque eles são demais. E eles nos trazem todas essas propostas de vida, todas essas reuniões, esses reencontros, pensamentos, emoções, coisas novas. Por isso que eu falo que a comunicação é realmente uma guinada na vida da gente. Então, espero que, assim, que eu tenha conseguido dar uma introdução para vocês daquilo que a gente faz, né? E abro agora para as perguntas. Pode ser, João? Pode, com certeza. Eu acho que agora a gente enriquece mais, né, com as perguntas de Isso, vocês. exatamente. Uhum, Só, olha, antes de pegar as outras perguntas, tem uma aqui no chat da Sara. Ela pergunta: podemos nos comunicar com vários animais ao mesmo tempo? Por exemplo, com animais que vivem em um mesmo gatil. uhum. Não. A comunicação intuitiva, ela é feita one to one, é um com o outro, né? O que você pode, às vezes, é com animais selvagens. Quando nós fazemos práticas, nós fazemos muitas práticas com animais selvagens, né? E às vezes eles podem vir juntos, mas sempre um que vai te passar informações, que vai conversar com você. Às vezes, os outros, você percebe que eles também querem falar, mas eles acabam se unindo e é como se houvesse um porta-voz da coisa, né? Às vezes, numa comunicação, com animais selvagens, o que você pode receber também são ideias coletivas, né? Então, assim, não existe um falando com você, mas você está recebendo todas aquelas informações e percepções, referentes à espécie. Você não consegue identificar quem é que está falando. É como se você recebesse uma informação. Se você estivesse dentro de uma sala e alguém estivesse do lado de fora falando com você, mas você não sabe quem como ele está dizendo isso. Então, isso pode acontecer. Mas, assim, a gente cria um campo de comunicação para conversar com aquele animal não humano. Às vezes você faz isso, e já aconteceu comigo, já. Você vai conversar com o animal e a pessoa fala: Olha, você vai conversar com ele primeiro, mas depois eu quero que você fale com o outro. E já aconteceu comigo uma vez de um super mandão falar: Não, você vai conversar comigo primeiro, depois você vai conversar com ele. Então, assim, toda a intenção que eu tinha de conversar com aquele, o outro se sobrepôs, né? E eu fiz a comunicação com o outro primeiro. Mas, assim, sempre comum. Você não tem como criar um campo ali energético para conversar com vários ao mesmo tempo. Agora a Vanessa vai fazer Só uma para pergunta para aproveitando vocês. isso. Oi, tá me ouvindo? Sim? Então, sim. Uhum.
Boa noite. A minha dúvida é sobre a reflexão que você falou lá no começo, sobre a questão da carne. Ainda para mim é uma coisa que eu tenho muitas dúvidas, assim. Quando vocês se referem ao fato da gente pensar sobre a questão de comer carne ou não, eu queria saber com o que está relacionado, porque se você for pensar assim, na cadeia alimentar, os animais carnívoros se alimentam um dos outros para continuar sobrevivendo. Então, quando vocês falam dessa questão da gente tirar a carne da nossa alimentação, nós humanos, ela está relacionada a quê? Aí eu fiquei pensando se tem a ver com os maus tratos, né, da forma muitas vezes brutal que eles são abatidos, ou está relacionado com alguma coisa espiritual, assim, porque eu sou nova no espiritismo, né, então tem muita coisa que eu não sei ainda. Então eu não tenho muita clareza do porquê não comer carne, né, já que os próprios A, animais entre a, eles se alimentam deles, né, então para a, mim... a comunicação intuitiva entre espécies, ela não está atrelada a nenhuma religião. Assim, a Uhum, gente não precisa de nenhuma prática espiritual, do espiritismo, para realizar. Na verdade, a gente não se utiliza de nenhuma, as técnicas são completamente diferentes. E o fato de não colocar um animal no meu prato, no prato de alguém, é pelo simples fato de já ter conversado com porquinhos, com vacas e com. E, assim, quando você conversa com os animais, você realmente não consegue mais comê-los, né? Porque você tem aquele ser na sua frente te transmitindo ideias e pensamentos e emoções e propósitos e aí você olha e fala, não, como é que eu vou comer uma carne de porco? Como é que eu vou comer uma carne? Como é que eu vou comer uma galinha, né? Então, uhum, assim, a minha perspectiva em relação a isso é exatamente essa, né? Eu converso com todos os animais e eu seria incapaz de comer um deles. E o dia que uhum, vocês conversarem com os animais, com um deles, vocês também serão incapazes, porque, assim, não é possível. Então, a gente tem essa mudança de perspectiva. Então, quando eu falo de comunicação, quando eu falo de não comer carne, é justamente por isso. Assim, seria impossível para mim comer um pato. Sim, quando a gente senta para conversar com um pato que está ali no lago, meu Deus do céu. Sim, como é que eu posso comer um pato, né? Então, quando uhum, você começa a perceber que os animais também estão aqui por um propósito e que não seja nos servir, toda essa perspectiva muda. E na natureza eles fazem isso por necessidade, por uhum. característica individual. É muito diferente da gente. Ah, tá. Obrigada. Eliana? Boa Boa noite, Valéria. noite. Eu gosto muito da sua aula. Ah, você já Faz a gente. assistiu? Já. Essa é a terceira vez que eu faço o curso do João, porque eu não consigo ficar longe de todas essas instruções, sabe? E reforça muita coisa para mim. É, você falou, das comunicações que a gente pode ter de algum animalzinho que já não se encontra mais na matéria física, né? Agora, se ele já está num outro corpinho, já reencarnou, está lá na nova missão dele, a gente ainda consegue se comunicar com ele como ele era anteriormente, nosso companheiro? Sim, porque a gente sabe, vocês sabem que o espírito, a consciência espiritual é uma. Então, assim, mesmo que ele esteja em outro, que ele já esteja vivendo uma outra vida hoje, Entendi. ele não se esquece, ele traz todas essas lembranças. E é muito diferente com os não humanos, porque eles conseguem com muita clareza lembrar de vidas anteriores. Nas conversas, eles trazem muito isso. Parece que eles têm uma clareza maior que a nossa. Parece que eles olham para isso de forma diferente. Então, nós temos que esquecer
o que se passou, porque nós temos a raiva, a inveja, a dificuldade de lidar com o outro, como lidar com alguém hoje que sabemos que nos maltratou tanto em vidas passadas. Nós, humanos, nós temos essa incapacidade de nos relacionar dessa forma. Eles não. Eles simplesmente perdoam, eles deixam para lá. Então, eles acabam lembrando de muitas coisas e trazendo como motivos, como razões para questões atuais. Então, assim, hoje eu sou dessa forma porque numa vida passada eu vivi assim, 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 assim. Então, eu trago alguns traumas, eu trago algumas coisas para essa vida. Então, é muito natural que a gente ouça essas memórias passadas deles. Não sei se eu Ai, respondi. respondeu, claro, Então, é tá muito bom. interessante. Até porque, é, complementando o que você está falando, dentro do que eu estou aprendendo, né, nos cursos do João, o animal não tem karma, então ele não passa pelo processo nosso de esquecimento. Porque nós precisamos esquecer muita coisa para não alterar o nosso livre-arbítrio, para não alterar talvez as nossas tarefas, né, os nossos comprometimentos kármicos. O animal não traz isso, e acho que é por isso que eles lembram das vidas passadas com facilidade. Nós, graças a Deus, não lembramos, não. Então, Valéria, isso é outra, muito, muito imagina, isso é obrigada. outra coisa que eu queria deixar para vocês pensarem, né? Deixo. É, eu tive um cachorrinho, ele viveu comigo por 13 anos, ele era paralítico. Eu o adotei paralítico, paralisado já. E ele viveu comigo numa cadeirinha de rodas, 13 anos, com a bexiga paralisada, dependendo de mim, para tudo. Por que que esse animalzinho nasceu assim? Só para a gente pensar em karma, tá? A gente, na comunicação intuitiva, a gente ouve muito sobre karma. A gente ouve muito sobre missões a serem cumpridas. O que vai um pouco em oposição àquilo que a gente aprende sobre os animais. Mas, como comunicadores, a gente tem que ouvir e aceitar isso. Eles estão nos dizendo. Se eles estão nos dizendo, é porque eles estão nos dizendo e ponto final. Então, só para vocês pensarem assim, por que que um cachorrinho ele passa 13 anos, toda a vida dele, né, numa cadeirinha de roda? Por que que existem animais na rua, passando fome, frio? Será que realmente não existe nenhum tipo de karma? Será que não existe karma? Só para vocês pensarem, tá? Eu não vou entrar nesse mérito. Só vou deixar uma pulguinha aí atrás da orelha de vocês. Mais É, deixou perguntas? mesmo. Deixou mesmo. Obrigada, Se você Valéria. se você lê os livros do Marcel Benedetti, né, ele explica em relação a esse problema dos animais, né? Então ele fala assim, uma coisa por exemplo rápido. Tem uma história de um animal, um cachorro, ele foi um cão de rinha, matava, brigava com todos os cães, era agressivo até com humanos. Ele desencarnou, quando esse cachorro reencarnaram ele reencarnou com deficiência visual, cego, para dar uma melhorada isso na visão espírita, tá? Para dar uma melhorada no seu perispírito, para ele começar a conhecer e aceitar o amor do próximo, né? Porque onde ele nasceu, na casa onde ele foi adotado, lhe deram muito amor. Então, essa é uma Uhum, visão que o Marcel Benedetti coloca, né, nos livros dele. uhum. E tem a ver mesmo com isso daí, né? Que Sim. os animais eles precisam se acalmar também, não forma de castigo, não de expiação, mas como ele ver, Processo sentir evolutivo, né? que tem evolução, que tem pessoas boas que Uhum, vão amá-los, né? uhum. Ah, é tão bonita essa conversa, Valéria, me empolga também. Então vamos aqui Sim. continuar, que ainda já Vamos temos lá.
É a Carol. Carol, pode fazer pergunta? Boa noite, Valéria. Muito Boa obrigada. É a noite, segunda vez que eu Carol. assisto sua aula e ela sempre acrescenta. E eu só queria dar meu depoimento. Eu acho que foi ao ano passado, nós fizemos uma vivência e eu recebi uma comunicação da minha cachorrinha que ela precisou ser eutanasiada eu estava muito machucada com isso. E eu já tinha adotado uma outra. E na comunicação ela me falou: Eu estou bem, agora você cuida da pretinha. Uhum, Isso tirou, sabe, aquela dor, fez assim seguir melhor. Não que eu não sinta a falta dela, mas eu já uhum, não sinto aquela dor de ter uhum, sido necessário que ela fosse uhum. eutanasiada. Então E ela foi falou: durante Para, a prática que nós fizemos, assim, foi, foi. Hum, que legal. Ela falou: eu estou bem. E Uhum, apareceu bem, como ela sempre foi. Não no uhum, final da vidinha. Mas ela uhum, falou: agora você cuida da Pretinha, que é a minha nova cachorrinha. Então, uhum. se não for por tu, é por isso também, por a sua ajuda. Essa Ah, tua que orientação legal, me ajudou que a legal, tirar essa dor. que legal. Obrigada, Valéria. Obrigada Imagina. mesmo. Hoje eu ia fazer uma prática, mas assim, eu tô com o meu animal de poder aqui do meu lado, né? Sempre que eu vou dar uma aula, eu tenho ele aqui do meu lado. E no final da aula, ele me disse: não faça a prática, vá para as Ah, perguntas. tá. Então, por Tá isso que a certo. gente não fez Ah, prática. Valéria, eu gostei, adorei Eu você posso falar isso. voltar Os um meus dia três para estão eu aqui, fazer. ó. Tá aqui atrás de mim, ó. A águia, o urso Uhum, e o rinoceronte. Tá os três aqui uhum, comigo, os uhum. meus animais de poder também. Mas a gente pode um dia, se o João quiser, a gente volta só para fazer uma prática e depois discutir. Eu faço uma meditação, a gente se prepara, eu faço uma prática e depois a gente conversa sobre o que vocês sentiram, como é que foi isso, Ah, legal, tá? vou Se o amadurecer João isso daí. quiser, a gente pode colocar aí uma aula a mais e a gente faz isso. Ótimo, Toda... Valéria. A gente vai abusar muito de você. Eu Valéria, mais também. uma vez a Sara, ela está perguntando, para completar aquela pergunta dela, que você falou que você comunica com animais silvestres. Quando você vai Uhum. comunicar com um animal silvestre, você já vai direto na espécie ou é aleatoriamente que você pega essa espécie silvestre? Ou você já Não, às vai. vezes eu pego um passarinho que está aqui no meu jardim, converso com Ah, ele, né? Às tá. vezes eu estou num parque meditando e eu vejo algum pássaro, esses dias tinha uns macaquinhos aqui no Ibirapuera. Nossa, aí eu fui já conversar com Uhum. eles, né? E falar, olha, toma cuidado para atravessar, porque eles atravessam do parque pro outro lado onde tem a Praça Ayrton Senna. E aí eles vão pela avenida, assim, porque não... Eu falei, olha, vocês têm que tomar cuidado, porque ali passa muito carro, né? E aí até um deles falou assim, não, mas a gente atravessa na hora que tem menos, a gente olha bem. Eu falei, então tá, mas assim, tô avisando, né? Tô avisando vocês que é perigoso. Mas quando a gente faz uma prática com um animal selvagem, geralmente a gente pede, né, durante a prática, que um representante da espécie venha para conversar com a gente. Eu Uhum. acho que era essa a pergunta, não sei. Tá certo. Eu vou pedir que a Solange já está aí na tela. Posso fazer sua pergunta? Depois eu volto para a Sara. Tá. Rapidinho. O que é animal de poder? Que agora eu fiquei curiosa, sem querer atrapalhar e entrar em outro tema que não seja da aula. Animal de poder são aqueles que você pode ter mais de um, são aqueles que te seguem durante a vida, te intuindo, te ajudando, te amparando, te protegendo. São como anjos da guarda não humanos. Mais ou menos isso. Legal. Uhum. Obrigada. De nada. Sara? Oi, boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Uhum. Ah, aqui meu microfone é meio fraco. Já que eu tô com tempo, então eu vou perguntar. Eu mandei no chat para se tivesse muita gente. Boa noite, Valéria. Eu fiz Boa aquela noite. pergunta, do gatil e aí você falou sobre os animais silvestres. E aí eu me interessei também porque eu moro numa fazenda e a minha casa é literalmente do pertinho, assim, não dá 10 metros da mata, da selva mesmo. Tem pata de onça, tudo que você imaginar que tem nessa fazenda.
jacaré e etc. E eu já perdi alguns animais por cobra e já sumiram alguns animais que a gente não, do nada começou a subir os gatos e a gente não sabe se é lobo ou se é ou onça. Foi bem depois daquela época que teve bastante incêndio. Então eu Uhum. acredito, a minha ideia é que pode ter vindo um animal de outro local, porque sempre teve esses animais silvestres. E aí começou a comer os gatos. Inclusive eu perdi dois meus e outros que eu cuidava. E aí você falou sobre isso. Então e eu faço caminhada aqui nessa mata, eu, meus cachorros e tal. Então eu gostaria até de tentar às vezes me comunicar. Então, eu achei interessante essa ideia. E aí eu fiquei na dúvida se a comunicação. Eu tenho interesse em fazer curso, lógico, porque é a aula que eu mais tenho interesse. Mas aí você não precisa necessariamente de uma foto, então, para falar com outros animais. Isso seria uma prática mais avançada, vamos dizer assim, para os animais silvestres, por exemplo. Hum, Eu não digo avançada, eu digo a mesma, são as mesmas técnicas, mas com animais que vivem em condições diferentes. Por que que a gente pede a foto? Porque são animais domésticos, são animais que convivem ali, né? Então, assim, Valéria, hoje eu quero que você converse com o Mike, que é esse meu cachorrinho aqui. Eu preciso saber quem é o Mike, eu preciso olhar o Mike, eu preciso ter a imagem do Mike para saber com quem eu estou falando, né? Agora, quando você vai para a natureza, não, qualquer um pode se aproximar, né? Então, se você não tem um pássaro que você esteja vendo ali, que você queira conversar com ele, e você queira fazer uma comunicação com um pássaro, você usa a mesma técnica e solicita que um pássaro venha conversar com você. E aí vem qualquer um, né? Assim, aí você já começa a ver, você começa às vezes até, você consegue até às vezes saber qual é a espécie, quem é, que tipo de passarinho é, mas assim, você abre para isso nessa prática. Eu gostaria muito de conversar com um pássaro. Geralmente um vem conversar com você e você tem a imagem dele, a presença dele é aquele animal. Então, não necessariamente ele vem na sua mente, no caso, né? É Sim. que eu quero Uhum. conversar com a onça e ela aparece, talvez eu vou me desconcentrar. Não que eu não gostaria, às vezes eu tento, mas eu tenho a maior dificuldade da minha vida é me concentrar para meditar. Eu tenho Uhum. algumas experiências que eu já me comuniquei, mas sem querer, vamos dizer assim, Uhum. que com um animal meu que tinha acabado de perder o irmãozinho dele, e aí ele era muito arisco, e desde eu conversei com ele, assim, olhando no fundo dos olhos dele, e ele virou outro animal. Já Uhum. conversei com uma vaca que precisava me dar espaço para eu sair com meus cachorros. Ela literalmente olhou, eu falei, ela virou as costas e foi. Mas foram experiências assim que eu nem sei como eu conseguia, sabe? Sem prática. Foi. Então, o meu sonho É é me algo. comunicar com os bichos. Mas é como eu te disse, é algo que realmente existe em nós e que a gente não reconhece, a gente não pratica, a gente esquece. E quando, assim, eu falo que os cursos de comunicação, eles são eles são feitos para relembrar. Então você relembra quem você realmente foi, quem você realmente é. Você relembra que a comunicação ela existe, essa capacidade existe em você. Então, eu costumo dizer isso, que o nosso curso ele é de relembrar coisas que você já soube um dia e por alguma razão você deixou de lado ou você esqueceu. Por isso que quando as pessoas vêm e conseguem se comunicar telepaticamente, muito rapidamente, elas acham incrível, assim. E aí eu digo, não, não é algo que vocês estão aprendendo, é algo que já existia em vocês e que em algum momento vocês esqueceram, largaram, deixaram de lado. A gente está simplesmente relembrando a fazer coisas que a gente fazia ou fez um dia. E como funcionam os cursos? É isso que eu ia fazer essa pergunta. Obrigado. Eu ia fazer essa Obrigada, vou pergunta desligar mesmo. o Já tem microfone. aqui no Obrigada, chat viu, querendo com Valéria? que o curso. Então, vocês podem seguir. Eu não dou muitos cursos assim, porque é trabalhoso. Eu não dou. Esse ano eu dei um curso básico. Eu divido os cursos em básico e avançado. O básico animais encarnados, avançado animais desencarnados. E
Mas se vocês quiserem seguir, o meu Instagram é Nina Uma História de Amor. Lá eu coloco informações sobre curso e tem muita informação, tem muita coisa lá, muitas práticas. Eu não estou alimentando muito porque eu estou terminando o meu livro sobre comunicação. Logo vocês terão um livro aí bem bacana. Hum. E então eu não estou conseguindo alimentar muito o Instagram. Mas vocês têm muitas Depois você coisas passa lá para mim que eu passo bem para bacanas. eles. É, Passo. pois Tem muita prática lá, tem muita explicação, muita informação, tem bastante coisa bacana lá, tá? Legal. Outra E quando pergunta a aqui gente faz curso, a gente coloca lá que a gente vai dar o curso. Ah, legal, isso é bom. Tá. Eu O gostaria de Cé... fazer uma pergunta. Desculpa, eu não Só um achei a momentinho, Mabel. mãozinha Só, aqui para me você quer levantar. rapidinho. Depois você. Ó, o César está perguntando se você conhece, Valéria, Soraya Jorge, que atua nessa área. Ela tem um livro, eu tenho até o livro ali. Eu não conheço, eu não sei, eu nem sabia que ela dava cursos, mas ela tem um livro sobre reencarnações. Então ela fala sobre a vida de um, tudo com comunicação intuitiva, né? Ela conta o que está acontecendo com esse animalzinho e aí depois ela vai nas razões. Por quê? Conversando com ele, ele explica o porquê. Então, assim, o livro dela é maravilhoso. Legal Eu saber tenho o disso, livro porque você aqui. disse. Depois César, eu posso até tirar uma foto e mandar para isso, o manda João para mim que eu também, ponho no grupo. para ele. Uhum. Mabel, pode perguntar? Desculpa, é que eu Não, nunca acho a não. mãozinha para levantar. É assim, quando a gente desencarna, a gente consegue encontrar com o cachorro que a gente já teve ou não? Aí depende, né? Se ele ainda tá lá em cima, se ele não tá, se ele já reencarnou, se ele tem outras coisas para fazer, se ele foi para outro planeta, outro. A gente não sabe. Aí eu Outra coisa também é acredito. a gente fechar assim as nossas ideias entre terra e céu e inferno. Não. Às vezes a gente ouve de outros animais que estão em outros planetas, em outros lugares, que a gente nem imagina quais são que existem. Estrelas em lugares, porque é tudo muito dimensional, né? É dimensão. Então, assim, eu posso conversar com um animalzinho, ele desencarnou e ele está em outro plano. Onde está esse plano? Pode ser aqui, né? Eu simplesmente não vejo. Eu acredito que sim, que tem mais de 20 anos. Era um box que eu tinha e a gente acabou doando ele com 4 anos. E até hoje eu penso nele. Até eu me arrependi muito de ter doado, mas a gente acabou precisando ter que doar. Ele tinha 4 anos na época, mas já tem mais de 20 anos, então eu acredito que ele já tenha partido sim, que, pelo que eu sei, a idade máxima de um cachorro é 16 anos, 17. E esse já tem mais de 20 anos, isso. Eu E fiz até uma hoje eu lembro comunicação com dele. um senhor. Para um senhor, ele tinha 82 anos e aí ele descobriu assim que a comunicação existia e aí ele veio me pedir, ele queria conversar com o cachorrinho dele que salvou, ele morava em Portugal e esse cachorrinho salvou a vida dele quando ele tinha 8 anos. E ele tem agora 80 e poucos anos, deve ter mais, que já faz algum tempo. E ele queria saber notícias daquele cachorro, ele queria saber como que o que aquele cachorrinho sentiu, como que foi aquele. Porque ele estava machucado e meio que se afogando, eu não me lembro direito assim, da comunicação. E o cachorro saiu para avisar a família e começou a latir, latir, puxar as pessoas para onde ele estava. E, em suma, assim, o cachorrinho salvou a vida dele. E ele queria informações desse cachorro. E foi lindo, assim, foi lindo, lindo o que ele disse. Ele explicou, eu não tinha nenhum detalhe desse salvamento. Ele explicou em detalhes tudo o que aconteceu, como foi, o que foi, o que ele vivia hoje, onde ele estava. Foi muito lindo, assim. 8 anos, 80 anos, são quantos? 72 anos, né? Então eu fiz uma comunicação assim com um ser Olha, e se foi eu muito tivesse legal. essa oportunidade, eu gostaria de saber desse cachorro.
Se eu pudesse ter essa oportunidade, eu gostaria de saber, sim, como que Uhum. ele tá, como que, né? Eu gostaria. Bom, tem Tem mais uma, cu- perguntas? tem uma curiosidade, olha, Eu, eu acho que muitos leram. Eu li o eu livro tenho. Brida, de Paulo Coelho. Eu não lembro dessas comunicações não verbal. Acho que passou tão batido na época que eu li esse livro. Eu não li Oi, esse Rosana. livro. Posso tentar falar? Oi, Rosana, pode perguntar. Você já. Olha, o mesmo problema da minha amiga, eu não achei a mãozinha. Não Essa tem problema. mãozinha é um problema. É, sobre essa comunicação que você está nos passando, que é muito lindo, a pessoa que se propõe a conversar com o animal tem que ter a mediunidade? Não, Não precisa. não. Esse curso pode ser feito por budistas, espíritas, católicos. Ele não envolve religião. Eles são técnicas, técnicas telepáticas, intuitivas, técnicas meditativas. É assim, mesmo com os animais desencarnados. O que nós usamos são meditações para chegar até eles. Tá muito En- boa en- essa conversa, maravilhosa, mas nós estamos Então, chegando ao final. Então, vou pedir só para a Amaro, Ângela. só É para você, é esclarecer, você né? mesmo, Ângela, é você mesmo. Pode fazer a pergunta. Então, a comunicação que eu me refiro aqui é porque ela estava falando sobre essa questão Tá da cravando. telepatia, né? Da telepatia da intuição. No livro Brida, na verdade, é uma moça que ela está sendo treinada para ser uma bruxa, né? Mas uma bruxa que não tem nada a ver com uma pessoa feia, com verruga no nariz, nada disso. Ela está desmistificando isso. Então, quais são os exercícios que ela faz? Um deles que eu me lembro, faz muito tempo que eu li esse livro, é de passar numa vitrine, numa loja, e ela vai tentar adivinhar as roupas que vão estar naquela loja, né? Então, isso é um exercício para a sua mente. Você começa a se antecipar e você usa a sua comunicação, assim, a sua mente para tentar adivinhar aquilo que você vai ver, né? Então, no livro eles falam, você precisa abrir os canais da sua intuição, né? Se você não abre esses canais, você não consegue. E a telepatia tem muito a ver com isso, né? De você abrir esses canais. E eu me lembrei da Brida por causa disso. No começo ela não conseguia, adivinhar as vitrines, mas depois ela começou a adivinhar o que ela ia ver naquela vitrine, né? Então, isso é uma forma de comunicação que a nossa mente tem essa capacidade e a gente não se dá conta, né? Uhum. Eu não sei Mas se alguém já leu o livro. essa é uma técnica que nós não usamos na comunicação, de pré-monição, a Não? gente a gente não usa isso. Ah, então aqui é um pouco diferente, né? Uhum. Ah, entendi. É uma premonição aqui mesmo, realmente. Isso, aí são técnicas de adivinhação mesmo, né? A gente não usa técnicas de adivinhação para comunicação intuitiva. Mas Uhum. aí quando você adivinha, você automaticamente você está antevendo alguma coisa, Isso. né? Uhum. Uhum. Entendi. Isso mesmo. Entendi. Bom Uhum. saber. Obrigada, Na Valéria. comunicação, a gente trabalha muito com o real, sabe, com o real mesmo, né? Entendi. Uhum. Entendi. Tá. Uhum. Pessoal, que maravilha, né? Se quiser depois passar algumas dúvidas, eu passo pergunta para a Valéria. A Valéria tiver um tempinho, ela responde o tempo que eu passo Respondo, também. Tá respondo bom? sim. E me proponho mesmo, como eu não fiz a prática hoje, se vocês quiserem, João, a gente pode fazer. Tá. Eu vou ver uma Uhum. data e a gente pode até fazer no final do ano, né? No, Vocês a que gente vê isso sabem, assim. daí e combina com o Uhum. pessoal que estiver interessado, a gente faz isso. Isso. Então, Uhum. tá bom. Amanhã, tô brincando, tô ansiosa. É? Que Eu foi? Ela perguntei, quer amanhã amanhã. vai ser a prática?
É, a gente pode ver um dia também fora de terça-feira, né, Valéria? Pode ser qualquer dia. Pode, pode, A gente combina, a gente faz um dia da semana e vê se você está disponível, a gente pode, faz isso mesmo. pode. Eu É tenho isso até mesmo, a gente uma vai prática bem conversar. bacana que a gente faz. Eu tenho umas cartas de um livro de vários animais e eu acabo sorteando, né? E os animais acabam caindo assim certinho para a pessoa. Eu me lembro de uma vez que eu fiz um sorteio e a pessoa detestava formigas, morria de medo, e assim, eu sorteei formiga para ela. E ela falou: não vou fazer essa comunicação, eu não consigo, eu não vou fazer. E aí a pessoa que dá aula comigo, né? Ela não tá aqui hoje, ela não conseguiu. Ela, com todo o jeitinho dela, que eu não tenho muito jeito, não. Ela falou: faz, você tenta, vai dar certo. E ela fez uma comunicação maravilhosa, assim, com as formigas. Então, às vezes costuma cair o animal. A gente tem essa prática, assim, é bem bacana. Se vocês quiserem, eu faço, não tem problema, tá? Uhum. Olha, é tanta pergunta. A Lígia, sentido de curiosidade, ela quer saber como é que a gente descobre o nosso animal do poder. Através de meditação. A gente tem uma meditação para isso. Uhum. Que Eu a gente também descobri, usa no curso. eu descobri o meu É, fazendo o curso de Theta Healing. é Aí eu isso. também Uhum. acabei descobrindo os É, meus. Uhum. a gente tem uma meditação bem específica Isso. Uhum. para você descobrir. Uhum. Tá certo. Valéria, obrigado. Fica conosco, que eu vou pedir para Obrigada a nossa vocês. querida Maria Tereza, você faz as vibrações e logo em seguida você chama a Solange para fazer a prece final. Vamos lá. Cadê a Maria Tereza? Vou ver aqui. Porque ela caiu. Maria, É tá aqui. Abre o desligado o seu seu microfone. áudio. Abre seu áudio. Isso. Abriu? Abriu. Abriu o microfone também? Isso, também. Tá bom. Eu vou fazer, boa noite. Eu vou fazer uma leitura de um Pai Nosso que eu encontrei, e esse Pai Nosso, no meio, vai falando de vibrações, tá? Pai nosso que estais nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração, bendito sejas. O Pai nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai, dai-nos o pão que revigora nossas forças, mas dai também o pão para o espírito. Perdoa as nossas dívidas, mas ensina-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tribudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los não com os lábios, e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que esse Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritas encarnados ou desencarnados. Houve uma partícula desse Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospitais, iluminando os cérebros conturbados que ali se encontram. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que vá a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida eterna para o espiritual, para que tenham um guia e o vosso perdão. E esse Pai Nosso vá até o seio da terra, onde o mineiro exposto a grande perigo e que lhe findo o dia possa voltar ao seio de sua família. Que esse Pai Nosso vá até os dirigentes das nações para que evitem a guerra e cultivem a paz. Tende piedade das órfãs e viúvas,
daqueles que até esta hora não tiveram um pedaço de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravio. Tende piedade da mulher que abre olhos do ser bem, fiquem até nós. Tô travando. Não deu para ouvir? Travou o finalzinho. Tá travado. Travou. Beleza. Acontece mesmo isso daí. Então, Solange, você pode fazer a prece final? Posso sim. Vamos agradecendo a presença amorosa dos nossos amigos espirituais, os mentores que orientaram a nossa palestrante de hoje, para que ela pudesse nos trazer esse conhecimento tão rico a respeito da comunicação intuitiva. E vamos pensando que tudo que aprendemos hoje nós podemos estender a todos os dias desta semana. Que a gente fique durante esta semana com todos os pensamentos bons e tudo que aprendemos de bom em relação aos nossos queridos amigos e irmãos menores. E com a oração que Cristo nos deixou, pedimos permissão para o encerramento dos trabalhos desta noite. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso santo nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima de nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, no esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre o golpe da tentação, da nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor, para sempre, e assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado a todos. Ivan, prazerzão ver você. Um abraço a todos. Boa Eu noite. queria ouvir a Valéria, eu sempre aprendo muito com ela. A gente sempre está aprendendo. Nós somos o eterno aprendiz. Beijo a todos. Obrigado, pessoal. Até Boa semana que noite. vem. Boa Tchau, tchau. noite. Oi, tudo bem? Tchau, tchau, Boa Sara. Tchau, todo noite. mundo.